Bora lá para nossa imersão de hoje, uma imersão diferente de tudo que eu já fiz, de tudo que eu venho falando. Algumas experiências pessoais, algumas experiências de consultório me fizeram refletir muito nesses últimos dias. E aí eu fiquei pensando, por que não trazer pessoas que já estão fazendo algumas escolhas, que já sabem ou já têm uma noção do que querem viver. Mas a gente sabe que nós fomos condicionados a acreditar que o caminho para eu seguir daqui até onde eu desejo pode ser, às vezes, um longo percurso. Só que isso é só uma crença. Talvez não seja um longo percurso. Porque quando nós falamos de frequência, de vibração, é muito rápido o processo de transformação. Só que a transformação, ela não está diretamente ligada ao que eu vejo lá fora, às minhas conexões externas, e sim ao meu mundo interior. Então, quando dentro de mim as coisas se alinham com o propósito que eu me coloquei à disposição para viver, é muito rápida a transformação. Se você hoje olha ao seu redor e parece que as coisas estão demorando para acontecer, é porque você não se alinhou pessoalmente, energeticamente e internamente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Antes de eu começar aqui, já comentem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá tudo certo? Coloquem aqui no chat para eu saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, está tudo certo com a transmissão. E a partir desse momento em que a gente vai olhar para dentro de uma maneira bem profunda, em que a gente vai perceber algumas coisas da nossa realidade, daquilo que nós temos contato todos os dias, é que nós vamos começar a ter essa clareza melhor se realmente as nossas escolhas elas estão favoráveis para o nosso momento, se está tudo certo, né? Ou se alguma coisa está em desalinhamento para a gente poder também ter esse olhar e com isso caminhar na direção que a vida está pedindo, né? E é interessante. Ah, beleza. Que bom que tá tudo certo. É, é interessante porque às vezes é aonde a coisa pega, sabe? Eu vejo nos meus atendimentos e até na minha própria vida também, que a gente começa a ter um plano de vida, né? Acho que muitos que me acompanham aqui já me ouviram falar que ultimamente eu venho trazendo a ideia de que a gente não precisa ter metas. E aí isso também confronta com algumas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Eu não sei se vocês também vieram desse conhecimento, mas há uns, sei lá, 15 anos atrás, 13 anos atrás, eu me deparei com o coach. 2012, 2013, eu fiz as primeiras formações em coach. Embora hoje já não esteja mais sendo tão bem visto por muitas pessoas, fora do Brasil, o coach tem uma relevância muito importante, né? Porque é visto como uma prática onde a gente alinha aquilo que a gente quer e trilha um caminho, ou desenha um caminho por onde a gente vai trilhar, né? E aqui, infelizmente, algumas pessoas começaram a ter um olhar diferente do que deveria ser, e aí, né, ficou mais zoação do que algo sério, infelizmente, né? Hoje eu não atuo com nenhuma ferramenta de coach, eu acho que eu fui mudando muito meu olhar sobre a vida, sobre as nossas experiências diante da vida, e algumas coisas não fazem mais sentido. Por quê? Porque quando eu aprendi a criar metas, a colocar metas no papel, a anotar tudo, né? Eu tinha uma ideia de que a vida poderia ser totalmente de acordo com o que eu imaginava, com o que eu queria. Então, aqui eu já vou fazer um convite para você no início da nossa imersão. Se você pegou papel e caneta, eu não estou vendo ninguém agora, porque eu tô todo mundo com a câmera fechada. Conforme vocês puderem, abram as câmeras aí para eu poder ver vocês também. Se vocês pegaram papel e caneta para anotar, deixa de lado. Não anote nada hoje. Aqui nós não estamos falando sobre ativar conexões racionais,
sobre a vida. Nós estamos aqui para experimentar, para ter uma experiência sobre o que nós vamos trocar durante a manhã de hoje. Se você está muito preocupado em anotar, em tentar entender tudo, muito provavelmente você não vai ver uma transformação real na sua vida. De uns 2 anos para cá, eu tenho mergulhado profundamente em estudos de neurociência, tenho estudado alguns físicos, como Garnier Mallet, tenho mergulhado muito nos estudos de Greg Braden, Joe Dispenza, uma galera que fala sobre física quântica, trazendo um olhar muito mais sobre a experiência do que sobre o racional em si. Porque nós temos uma boa parte das nossas experiências dentro de uma atitude mais racional e menos de experiência, né? E o meu convite hoje é que a gente experimente mais, vivencie mais e racionalize menos, né? Então deixa papel e caneta de lado, não se preocupa muito em anotar, porque o que você anota provavelmente fica lá no caderno e você poucas vezes vai ver aquilo. Agora, o que você vai vivenciar estando entregue aqui, sem ficar abrindo outras abas do navegador, se você tiver no computador, sem ficar abrindo o Instagram enquanto a gente está falando, sem ficar vendo notificação do WhatsApp, dê um tempo para si mesmo, sabe? Pô, a gente tá aqui agora para viver uma experiência juntos, então esquece o mundo lá fora um pouquinho, avisa as pessoas que estão junto com você aí que você precisa dar esse tempo para você e mergulhe aqui comigo nessa experiência de hoje. Aproveite esse momento. Eu prometo que eu vou procurar aproveitar muito bem esse tempo que a gente vai ficar juntos aqui. A ideia é que a gente fique aí por 1 hora, 1 hora e 15 falando sobre algumas práticas, algumas ideias, né, que vão orientar você e guiar você no seu plano de vida, no seu momento, né? E aí, a partir do momento em que a gente para de racionalizar tanto e começa a mergulhar numa experiência mais intuitiva, mais conectada com o nosso hoje, com o nosso momento, que é o único tempo que existe, né? O nosso momento presente, e que a gente começa a ter uma percepção muito maior de como que o nosso corpo se sente dentro de algumas realidades, dentro de alguns lugares que a gente ocupa, a gente começa a perceber que a vida nos conduz sempre para o melhor caminho. Todos os dias você recebe sinais sutis da vida, da sua alma, da sua essência, para você saber qual o melhor destino, qual o melhor caminho que vai encurtar, que vai trazer as melhores experiências, que vai te conectar com as melhores propostas, que vai te levar para as melhores oportunidades, que vai te fazer relacionar com as melhores pessoas para o seu momento. Só que se você tenta entender tudo o que acontece, se você não entende ou não percebe esses sinais que o seu corpo te dá, que a vida te dá, você tá sempre caindo nas maiores furadas, ao invés de cair nas melhores oportunidades. E aí fica se perguntando: por que que Deus me castiga? Por que que tudo dá errado pra mim? Não, não tá dando nada errado pra você. É você que não tá abrindo o seu coração pra perceber o melhor caminho. Quando você tenta controlar eventos, situações, relações e tudo o que te acontece, você tá muito preso no seu racional e você não tá ouvindo a tecnologia mais perfeita que a gente tem, que é o coração, gente. E que não é nada complexa. É a nossa tecnologia do sentir. Essa tecnologia nunca vai te enganar. Alguém que já foi enganado pela intuição? Eu pergunto isso para as pessoas há mais de 20 anos. Nunca, ninguém, são milhares e milhares de pessoas que eu já tive contato em palestras, hoje em dia na internet, através de vídeos, de imersões, de aulas. Nunca ninguém me disse que foi enganado pela sua intuição. O que as pessoas me dizem é: fui enganado quando não ouvi minha intuição, mas nunca fui enganado pela minha intuição. Então, quando você aprende a ouvir, é o GPS mais poderoso que você tem, que vai te levar para o melhor destino, para o melhor caminho. E quando a gente blinda a nossa intuição, que é a maior blindagem energética que a gente pode fazer, a gente começa a perceber coisas que às vezes estão avisando, sinalizando, e a gente não está prestando atenção nisso. Eu gosto de fazer essa analogia do GPS porque é a mesma coisa do GPS que a gente usa no carro para chegar em algum destino. Por exemplo, eu tô aqui em Gramado agora. Eu quero ir para Porto Alegre de tarde. Eu vou programar no meu GPS, colocando o endereço para onde eu quero ir, e o meu GPS vai me mostrar qual o melhor caminho, onde eu posso desviar de algum acidente,
Vai me sinalizar se tem polícia na estrada, para eu cuidar com a velocidade. Vai me sinalizar quais são os melhores percursos para eu trilhar o melhor caminho para chegar o mais rápido possível no endereço que eu quero. E você tem esse GPS dentro de você. Tá aqui, ó. O quanto você para se ouvir, para prestar atenção nesse GPS da alma, que é o seu coração. O quanto você para perceber isso. Então, por isso que eu falei, não anota nada. Porque quando você anota, você começa a ligar muito o seu racional e você se esquece de perceber o que está acontecendo aqui, ó, no seu coração. Porque você está mais preocupado com a parte mental e você está esquecendo da parte que programa tudo, gente. A nossa vida não é programada pela nossa mente. Ela é programada pelo nosso coração. Inclusive, desde 94, estudos apontam que nós temos redes neurais no coração. Há pesquisas, há dados científicos mostrando isso. Redes neurais não estão só no cérebro. O que é uma rede neural? Toda a experiência que você vive cria um caminho dentro do cérebro para você ter percepções, emoções, sentimentos e tomar atitudes na vida. Quando você tem o conhecimento de que o seu coração também tem redes neurais, seu coração também vive experiências e grava essas experiências, memoriza, assim como a mente. Então, quando eu tento fazer tudo muito de forma racional, é onde eu vou sempre me dar mal se eu não estiver alinhando coração e mente. Porque são duas frequências que precisam andar juntas. Se eu ficar só no plano mental, vou ficar só no plano das ideias. E o que mostra o melhor caminho, o GPS da alma, como eu disse, está no coração, não está no cérebro. O cérebro, ele é comandado pelo seu coração. Também já há pesquisas mostrando isso. Existem conexões entre coração e cérebro, órgão, tá? Coração-cérebro. Quando você está só focado em mentalizar, em pensar, em ter imaginação, muito provavelmente isso não tem força suficiente para criar uma realidade, para manifestar uma realidade. Inclusive, hoje já é questionada a ideia de criar. Nós não criamos nada, porque tudo já existe. Nós manifestamos quando entramos na mesma frequência daquilo que a gente quer. Então, se hoje você quer viver uma realidade, por exemplo, de mais abundância, de mais prosperidade, você quer ter uma casa própria, você quer ter um carro, você quer atrair uma oportunidade de trabalho melhor, você precisa alinhar as duas coisas. Você pode imaginar e deve, né, usar essa parte que nós temos dentro da gente, do cérebro, que é a imaginação, que é muito poderosa. Só que se você ficar só imaginando, vai ficar só no plano das ideias. É só uma projeção que não manifesta nada. Porque o que magnetiza e faz manifestar a realidade é o coração. Então, ao mesmo tempo que eu imagino, eu tenho que ter o sentimento daquilo que eu estou vivendo. Essa experiência que está na minha imaginação, ela tem que trazer referência também para aquilo que eu sinto. Como é sentir que você está vivendo uma vida de mais prosperidade? Se o seu sentimento continua sendo de fracasso, de medo, de raiva, de indignação, de frustração, não adianta você imaginar nada, porque você não vai manifestar essa realidade que você quer, né? E eu sei que muitos que estão aqui já conhecem sobre isso, não estou falando muita novidade, não, né? Muitos de vocês provavelmente já vislumbram uma nova vida, uma nova realidade. Mas por que essa realidade não acontece? Por que essa realidade não se manifesta? Por que que eu não manifesto aquilo que eu vivo? Ou quando eu manifesto, eu tenho medo de perder, que é o que eu vejo frequentemente acontecer no meu consultório. As pessoas já estão alinhadas com uma nova vida, elas já vislumbram uma nova realidade, elas já estão conectadas, mas existe uma certa tendência a um medo. Medo de perder aquilo, medo de não ter acesso, medo de não viver, ou medo de viver e daqui a pouco não ter mais. Parece que tá tão bom, tão bom, tão bom, que eu não mereço. Sabe aquela frasezinha que às vezes a gente fala, é muito bom pra ser verdade? Por que que a gente se prende nisso? É claro que é muito bom e é uma verdade. Por que você não pode viver isso? Você merece viver isso, sabe? Então, às vezes, a gente, sem querer querendo, se prende a alguns condicionamentos internos
que fazem com que a gente não esteja 100% alinhados. E é esse alinhamento que nós vamos procurar fazer hoje, né? Eu quero começar antes, né, de entrar na parte prática da coisa, fazendo uma dinâmica com vocês. Eu vou trocar minha câmera aqui e eu quero que vocês olhem para esse representante. Ele não está necessariamente representando alguém, tá? Ele está representando algo. Olhe para ele, respire fundo e perceba o que você sente, como você se sente, quais são as percepções e sensações que você tem quando você olha para esse representante. E quem quiser pode comentar no chat quais foram as percepções que teve, para eu poder dar alguns insights aqui sobre as percepções. Sinta, visualize, perceba como é olhar para esse representante. Vem alguma palavra, alguma sensação, alguma percepção para você quando você olha para ele? Ó, tristeza, sem força, uma mistura de curiosidade e insegurança, sentimento de estar sozinho. Interessante. O que será que ele está representando hoje, hein? Porque o campo é essa energia, né? É essa consciência que está o tempo todo interagindo conosco. Então, quando eu olho para uma representação desta, né, sem saber o que é ainda, porque ele está oculto para vocês, há algo aí que está dizendo, está trazendo, né, alguma mensagem sobre esse campo que está aqui, que todos nós estamos compartilhando. Vergonha, medo, insegurança. Para mim, senti como se fosse algo olhando para baixo, parece desanimado. Bagunça na cabeça, conexão. Ótimo, gente. Gratidão por compartilhar. Esse representante, sentimento de vazio também, né? Uhum. Esse representante, gente, tá representando o seu momento, a realidade nesse momento. E às vezes é algo que a gente não tá parando para perceber, não. A gente tá só vivendo um dia depois do outro e não tá presente para o que nós estamos vivendo. Então, essas percepções que vocês tiveram aqui, isso aí. A gente tá no automático vivendo a vida, vivendo a realidade, passando pelas situações e não tá nem percebendo o que que tá acontecendo conosco. Então, nesse momento, é importante, é interessante vocês perceberem o que que tá gravitando ao redor. Porque esse bonequinho tá mostrando para nós como nós estamos nos sentindo, o que que nós estamos vivendo internamente, de uma maneira mais profunda, diríamos assim, tá? De novo, não é o racional, é o que tá no coração, é o que tá na alma. Então, fiquem presentes para isso, tá? Porque tem algo aí que pode ser alinhado, movimentado internamente para que vocês comecem a mudar essas frequências aí, né? Primeiro, vamos para um diagnóstico rápido aqui. Nós vamos olhar para o nosso mental, emocional, comportamental, relacional e espiritual, para depois a gente ir para a prática. Então, observe o ruído interno. Quais são os pensamentos repetitivos que estão presentes? Isso é um grande consumidor da nossa energia, diríamos assim, né? Consome muito, desgasta muito, sobrecarrega muito. Pensamentos repetitivos como: aí sim, será que vai dar certo? Será que esse é o caminho? Ao invés de você ter confiança, você começa a duvidar de quem você é, do caminho que você está trilhando, das coisas que você resolveu fazer, das escolhas que você fez. E aí, essa dúvida constante sobre o próprio caminho te coloca nesse lugar.
de sentir vergonha, de sentir medo, de se sentir inseguro, de sentir vazio, porque você não escolheu ainda, não tomou uma decisão. É isso. E aí o ruído interno da mente fica lá tentando achar o caminho, tentando defina, decida. As pessoas não têm o que elas querem porque elas não sabem o que elas querem. Bob Proctor falava muito isso. Você precisa decidir, fazer uma escolha, para então você trilhar o caminho, para então seu GPS te mostrar para onde você tem que ir, né? Outra coisa que drena energia, que está muito no campo mental, é a necessidade de controle, é garantir resultados e prever tudo. Quando eu quero garantir resultados e prever tudo, estando na necessidade do controle, é a minha insegurança e o medo falando mais alto. Eu não confio na vida, eu não confio em Deus, eu não confio no universo, eu não confio no campo, eu não confio em nada. E quando eu tô nessa necessidade de controle, eu também manifesto mais do mesmo. Porque se muitas vezes eu quero viver uma realidade diferente da que eu vivo hoje, eu preciso estar disponível para o desconhecido também. Vou dar um exemplo da realidade que eu vejo constantemente aqui, que são dos terapeutas que estão em contato comigo, que querem fazer uma transição de carreira, viver de terapia ou começar a atender, né? Vou usar esse exemplo aqui. A pessoa já decidiu, quero ser terapeuta. Ou ela tá na fase de inicial, ou ela tá numa fase já de querer viver disso, né? Indiferente. Mas ok, ela decidiu que ela quer ser terapeuta, que ela quer viver desse trabalho algum dia e que ela quer dar os primeiros passos. Essa realidade, para muitos que estão iniciando, é algo totalmente diferente do que elas já viveram. Não é algo que elas vivem, é algo novo que elas desenharam para si. Quando eu me coloco à disposição de viver algo novo, eu preciso abrir mão do conhecido. Porque se eu ficar focado só naquilo que eu já sei, tentando controlar e prever tudo, eu vou manifestar mais do mesmo. E esta realidade nova nunca vai ser real. Porque eu tô querendo controlar baseado nas experiências que eu já tenho. Pô, se eu ainda não sou um terapeuta, como que eu vou revelar uma nova realidade para mim? Não há frequência que conecte uma coisa com a outra. Entende? Então, se eu quero algo novo, eu preciso começar a abrir mão do conhecido e abrir espaço para o desconhecido. Uma vez que eu já fiz uma escolha para viver uma nova realidade, eu preciso soltar esse controle. E para soltar o controle, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de julgar, sair da autocrítica e sair daquele foco na falta, na escassez. Por que que a gente tenta controlar? Porque a gente tem medo de não ter aquilo. A gente vibra na falta. Se eu solto, eu começo a dar espaço para a vida me mostrar, para o meu GPS aqui interno me mostrar qual é a direção. Onde é o caminho mais rápido, fácil, leve e que vai me dar o resultado que eu busco. Só que se você fica preso no controle, o seu campo mental, ele quer ficar o tempo todo encontrando justificativa, né? Isso se chama dissonância cognitiva, inclusive. Você fica encontrando justificativa, fica contando histórias para si mesmo, para se manter no mesmo lugar. Só que o mesmo lugar não vai te levar para nova realidade. Você precisa abrir mão do conhecido e ir para o desconhecido. Como está o seu campo mental e esse ruído interno nesse momento? Porque se você cria esses vazamentos no campo mental, você impede o fluxo da intuição. É como se fossem escapes de energia que o tempo todo estão drenando você, sua energia, e você não abre espaço para sentir aqui, ó. Soltar esse controle mental para começar a sentir mais o coração. Seguindo nessa linha, muitos de nós vivem uma vida condicionada, presa, né? Estamos presos em sentimentos de frustração, de decepção. Com isso, nós temos medo do futuro, medo do desconhecido, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, medo de não ser o suficiente. Sente culpa por descansar, por dizer não. E isso são grandes
sugadores da nossa energia. Às vezes você fica pensando que pessoas sugam sua energia, lugares sugam sua energia, pessoas tóxicas, lugares tóxicos. Não, gente. Pessoas e lugares não podem ter esse controle sobre você, esse poder sobre você. É você que permite que isso aconteça. Por quê? Porque o ruído interno faz você ficar contando as mesmas histórias, preso na mesma realidade, no mesmo ciclo. O peso invisível desses medos fazem você ficar você com você mesmo tóxico. E aí você culpa os outros, os lugares que você vai. Quando você tá com a sua blindagem energética ok, lugares e pessoas nunca te afetam. Você pode entrar no pior lugar, você pode falar com a pior pessoa no seu julgamento. Essas pessoas e esses lugares nunca vão te afetar. Por que que te afetam? Porque você tá na mesma ressonância. Eu fui uma pessoa que sentia muita culpa por parar, por descansar, por dar tempo para fazer as coisas. Hoje, quem me acompanha sabe, eu tenho uma rotina super estruturada, saudável para mim, para que eu não desperdice energia com qualquer coisa. Muito pelo contrário. Esses pequenos eventos não sugam mais a minha energia. Ah, mas você tem uma vida perfeita, resolvida? Não, tô longe disso. Inclusive, fiz essa imersão para mim também, não é só para vocês, não. Porque eu quero aprender a blindar a minha nova vida. Tem várias coisas que estão mudando na minha vida esse ano. Tem vários caminhos novos se apresentando para mim. E eu quero poder blindar esse novo momento que eu tô vivendo. E quando eu sinto que eu tenho que fazer um movimento grande na minha vida, eu organizo essas imersões para que mais pessoas se beneficiem disso junto comigo. Por isso que você tá aqui hoje, né? Outro grande sugador de energia é a vergonha de se expor, de ir para o mundo, de ser quem você é. Porque parece que se eu demonstrar para as pessoas quem eu verdadeiramente sou, as escolhas que eu gostaria de fazer, a vida que eu gostaria de viver, eu estou ferindo o que o outro pensa sobre mim. Mas o que o outro pensa sobre você é problema do outro. O importante é o que você pensa sobre si mesmo. Quando você bloqueia a energia dessa região aqui, né, que nós já falamos do coração, você dificulta a confiança que você precisa ter por conta desses sentimentos, desse peso invisível que está dentro de si, de você, e a manifestação não acontece. Então, como que você está em relação à frustração? Que é aquele sentimento, putz, eu faço, mas não chega o resultado. Eu faço, eu me empenho, eu me dedico, mas a coisa não vai. Enquanto você viver com essa sensação de que você faz, mas a realidade não muda, o sentimento de frustração está te dominando. E aí você começa a ter medo de se expor, medo de acreditar, medo de ter fé, medo de ser julgado, medo de não ser o suficiente. E isso vai te dominando aos poucos, mas vai tomando uma proporção que é perigosa, drena muito a sua energia. E aí você julga o outro, o lugar, a pessoa. Ai, porque lá é tóxico. Ai, porque aquela pessoa é tóxica. Não, gente. É você que se coloca nesse lugar de se menosprezar, de se diminuir, de não se aceitar. E com isso, você não se fortalece energeticamente para seguir o caminho que a vida tá te mostrando que tem que ser, que o seu GPS interno tá te mostrando que tem que ser, né? Aí nós temos a parte comportamental, que tem a ver com o descanso, que a gente já falou aqui, e também com não respeitar os próprios limites, se sobrecarregar para ser aceito. Então, eu sou o fazedor de tudo na minha família. Todo mundo pode contar comigo. Eu já fui essa pessoa. Eu cheguei ao ponto de, às vezes, me envolver em temas ou assuntos familiares porque eu queria ser importante dentro da minha família. Na verdade, escondia um desejo de ser aceita. Então, eu me empenhava, eu me dedicava, eu fazia tudo para todo mundo. Eu estava sempre disponível para todo mundo. Quando chegava a minha vez de olhar para mim, eu estava sempre cansada, não tinha tempo, não dava, não era possível. E isso consome uma energia tremenda da gente. Então, eu digo para você. Solta. Abre mão de ser importante para os outros.
Seja importante para você. Se coloque em primeiro lugar. Você é o seu principal projeto. Seu principal projeto não é ajudar os outros. Seu principal projeto não são seus filhos, não é seu marido, não é sua esposa, não é sua família, não é seu trabalho. Por muitos anos, para mim, o meu principal projeto era o meu trabalho. Foda-se o resto. Não descansa, não dorme, vive trabalhando, se enfunera no trabalho das 8 da manhã às 10 da noite, porque esse é o seu projeto de vida. Que grande armadilha, gente. Que puta de uma armadilha. Parecia que o meu principal projeto era o meu trabalho. Porque você é terapeuta, Kátia. Porque você ajuda pessoas, Kátia. Você não pode descansar. Você não pode parar. Cara, desculpa a expressão, que bosta. Não, a vida não é sobre trabalhar 12, 14 horas por dia. A vida é mais que isso. O trabalho é importante? É. É a nossa fonte de renda, a nossa fonte de sustento. É assim que as coisas funcionam nesse planeta, né? Mas, mais importante é começar um dia, começar uma semana cuidando de mim, fazendo as coisas que me energizam, que me colocam numa outra frequência, mais alinhada, mais conectada, para que o meu trabalho flua melhor, para que eu desempenhe um papel melhor, para que eu performe melhor naquilo que eu faço. Então, essa ideia de que a gente tá aqui para ajudar os outros, tá aqui para salvar o mundo, cara, larga de mão disso. Você não é tão importante assim. Todo mundo tem seu papel de importância no mundo e fazendo o seu papel bem feito, tendo consciência de que nós somos o nosso principal projeto, é que a gente ajuda a salvar o mundo. Mas o mundo é um lugar muito grande, você não pode fazer isso sozinho, não vai dar conta. Vai se sobrecarregar. E isso vai drenar sua energia, porque você tá aqui achando que tem que salvar o mundo. E não tem que, gente. Por muito tempo da minha vida, meu nome foi trabalho. Meu nome é trabalho. Hoje eu concilio trabalho com a vida. Porque para que o meu trabalho dê resultado, eu preciso me sentir viva. Eu não posso estar morta de cansada todos os dias, eu não posso estar frustrada todos os dias, eu não posso estar chateada com a vida todos os dias, querendo carregar um peso que não é meu. Porque nem sendo assim, isso nem me dá condição de ser uma boa terapeuta. Viver de modo automático, viver no modo sobrevivência, muitos de nós vivem assim. Porque nós carregamos na nossa história milenar essa ideia, né? Nós temos dentro do cérebro a amígdala cerebral, que é uma parte do cérebro, que não tem a ver com garganta, tá? É a amígdala cerebral. É uma partezinha dentro do nosso cérebro que ela liga o nosso estado de medo, fuga ou o desejo de fugir, se esconder ou reagir diante das coisas. Quando esse sistema é ligado dentro do cérebro, a gente vive no medo de não conseguir sobreviver, medo de morrer. E é por isso que muitas vezes a gente tenta fazer uma reprogramação interna, e principalmente quando a gente só foca no mental, a gente não consegue sair desse estado de sobrevivência. Porque é como se eu tivesse vontade de mudar, mas o medo de morrer pela falta fosse maior. E isso também está ligado à nossa história familiar. É algo que está muito além daquilo que nós só imaginamos como realidade. As nossas famílias, os nossos ancestrais passaram por muita necessidade no passado, e isso tá na nossa memória celular, no nosso DNA. E quando a gente não olha para isso de uma maneira mais profunda e percebe que nós às vezes estamos identificados com algumas dores do passado, a gente não consegue mudar a nossa realidade, né? Outra coisa é dispersar energia em multitarefas e urgências dos outros. Ai, eu faço tantas coisas num dia. A gente até acha que isso é bom, né? Nossa, como eu sou produtivo, eu tô sempre ocupado. Ser produtivo não é igual a se ocupar. Às vezes você é muito mais produtivo sem fazer nada, inclusive sem olhar celular, tá? Óbvio que estar na rede social não é ser produtivo. 90% do que nós fazemos numa rede social não nos torna produtivos, cria dispersão. Mas aumenta muito.
os índices de dopamina. Então a gente se vicia. Assim como qualquer outra pessoa é viciada, às vezes, em outras coisas, a gente é viciado nesse brinquedo aqui. Por quê? Porque eles souberam jogar esse jogo de criar redes sociais de maneira que nos prenda ali. Porque a gente sempre fica olhando o próximo post, próximo post, por quê? Porque isso nos dá aquela sensação de o que vai acontecer depois? O que vem depois? Isso já vem lá dos filmes, das novelas, das histórias que a gente vê na televisão há muito tempo e que foi trazido para dentro das redes sociais, né? E às vezes a gente pensa que fica 20 minutos, 30 minutos numa rede social. Gente, dentro do Instagram, se vocês forem pesquisar uns tutoriais aí na internet, vocês vão achar. Dá pra ver quanto tempo você fica só no Instagram. Esses dias eu fiz essa brincadeira com uma cliente aqui e ela achou que ficava meia hora por dia no celular. Quando a gente abriu a rede social dela lá, ela viu que ficava 4 horas na rede social. Um pouquinho de manhã, um pouquinho no meio da manhã, um pouquinho no almoço, um pouquinho depois do almoço, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Esse pouquinho, 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 4 horas. Então, cuidem com essa coisa de ser multitarefa e de achar que tem que fazer três coisas ao mesmo tempo. Comece a se estruturar de maneira que você consiga fazer uma coisa de cada vez. Porque o cérebro não dá conta de fazer tudo e de ter a sua melhor performance fazendo mais de uma coisa por vez, tá? Por isso que eu falei no início, não anote nada. Porque se você anota, você perde a essência do conteúdo. O cérebro não coordena fazer duas coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa muito importante você vai perder. Nós temos que aprender a fazer uma coisa por vez, porque isso é um grande sugador de energia também, tá? E a falta de rituais de recarga, de autocuidado. Não sei se você tem já os seus rituais diários de autocuidado. Se não, você está sempre exausto, está sempre com sensação de perda de vitalidade, seu foco se dilui, aí você fica se julgando, se culpando, se condenando porque não dá conta, porque não consegue, porque se sobrecarrega, porque está cansado, porque não tem ânimo, não tem vontade. Por quê? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer resolver tudo para todo mundo, não se coloca em primeiro lugar. E esses são grandes drenos de energia. Temos também o relacional, que são conexões que sugam, às vezes comparação. Olha, eu já vou dizer uma coisa: se você volta e meia se compara, você tá fadado a se destruir todo o tempo. Pare de se comparar. Pare de se comparar. O seu palco não é o mesmo do outro. E eu já contei várias vezes essa história, acho que vale elucidar aqui, porque talvez algumas pessoas não ouviram. Mas há tempos atrás, quando eu lancei meu segundo livro, eu fui convidada pela editora para participar de um evento, né? O meu livro foi editado, foi feito pelo Luz da Serra, né? Foi lançado pelo Luz da Serra. E o Luz da Serra tinha um evento no final de semana em que o meu livro estaria pronto. E aí eles me convidaram para participar. Eu não era palestrante, eu estava lá só participando do evento. Mas ok, eu fui com o meu livro, né? Até porque eu não tinha nem visto ele, então fui ver só lá no evento e tal. Meu marido foi comigo, a gente, nossa, aproveitou muito aquele evento, foi muito legal. Junto comigo, o Bruno Gimenez também estava lançando um livro. E foi muito legal, porque no final do evento, o pessoal da editora me chamou e disse: Nossa, Kátia, o seu livro foi o segundo mais vendido. Olha a importância de o autor estar no evento, de autografar, de estar presente, conversar com as pessoas e tal. Beleza. Passado umas 2 semanas, eu já estava feliz porque o resultado das vendas do livro estavam muito boas, estavam muito bons. E aí, passado uns dias, eu participava de um grupo, que era um grupo de negócios do Luz da Serra. O Bruno postou lá no grupo que eles tinham conseguido entrar nos mais vendidos da Veja com o livro dele, né? E que ele já estava best-seller lá na Veja, né? E eu, num primeiro momento, eu olhei para aquela mensagem do Bruno e eu falei, puxa vida, a gente lançou juntos e o meu livro não tá nem perto de ir pra Veja. Deu aquele desânimo, assim, sabe? Mas aí eu parei e pensei, pare de se comparar, Kátia. Você só tem 2 livros escritos. O Bruno já tem mais de 20. O Bruno é seu mentor. O Bruno foi seu terapeuta. Como assim você vai se comparar com ele? A caminhada do Bruno é muito mais longa que a minha dentro desse mundo do desenvolvimento pessoal. Eu não posso fazer uma comparação dessa. É desleal, é desumana, é cruel. Eu não posso me comparar com uma pessoa que foi meu mentor.
A caminhada dele é totalmente diferente da minha e ele tem muito mais anos de estrada do que eu. Respirei fundo, agradeci pelo insight, fui lá no grupo, parabenizei o Bruno e falei: Bruno, você é uma inspiração para mim. Então, toda vez que você se deparar com uma comparação, olhe para essa pessoa que você está se comparando e se inspire nela, não se compare. Porque a comparação é a maneira ideal para você se destruir. Acabar com seu amor próprio, com a sua autoestima, com tudo que você tem de melhor. Nas relações existe também um outro dreno de energia, né? Outro sugador de energia, que é tentar salvar os outros o tempo todo. Ai, porque coitado do fulano. O que que eu posso fazer para ajudar? Ai, porque sai desse lugar de salvador. Porque às vezes a melhor coisa que a vida tá dando para aquela pessoa é aquele problema. Sem aquilo, aquela pessoa não vai chegar onde ela precisa. Ela não vai ter o despertar, ela não vai ter a mudança que ela precisa. Constantemente eu recebo aqui pedidos, né, de ajuda de mães, de esposas principalmente, que começam a ir para esse caminho das terapias e querem que eu atenda os filhos, atenda os maridos, porque querem salvar marido, querem salvar filho. Ai, porque eu tô num caminho, eu me descobri, eu quero que todo mundo aqui em casa se resolva. Calma! Calma! Calma, respeite o tempo dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua família. Não seja chato. Vá cuidar de você, continue tendo clareza que o seu principal projeto é você. Toda vez que chega uma esposa querendo que eu atenda o marido, a gente recomenda, faça você o processo terapêutico primeiro, para aprender a lidar com o seu marido e respeitar os limites dele. Ele não tá na mesma vibe que você. Calma. Toda vez que uma mãe chega querendo que eu atenda os filhos, para tudo e vamos olhar para você primeiro. Um pai querendo que eu atenda os filhos, não, pare um pouquinho, vamos começar com você. 100% das vezes, os problemas que os filhos têm vêm dos pais. Não é a criança, não é o adolescente. Claro que se esse filho é um adulto é outra história, aí a gente tem que avaliar. Mas quando é uma criança e um adolescente, essa criança e esse adolescente está 100% sob as asas do pai e da mãe. Tem muita história familiar que às vezes está mal resolvida, tem muita coisa da ancestralidade que precisa ser olhada, e quem precisa começar o processo é quem procura por ajuda. Ah, eu quero ajudar meu filho porque ele tá com um problema. Ok, vamos olhar para você, para sua relação com seus pais primeiro. Normalmente, os filhos são um reflexo de como você não se resolveu com seus pais. Não queira jogar para o outro um problema que é seu. Tá sendo só um reflexo. É igual animal de estimação. Lá em casa, nós temos o Hugo e a Madonna, são dois cachorros. 100% das vezes que eles têm alguma doença, algum probleminha de saúde, é porque eu e o Ronaldo passamos por uma semana, um momento de estresse. Não é um problema isolado dos cachorros. Por quê? Porque eles são parte da nossa família. A gente trata eles como parte da nossa família. Eles ficam dentro de casa com a gente, eles têm uma rotina conosco, a gente cuida muito bem deles, então eles fazem parte. Portanto, eles estão compartilhando o mesmo campo conosco. O problema não é eles, o problema somos nós. Então, quando eu vejo que eles não estão bem, eu já converso com o Ronaldo. Ei, o que está acontecendo aqui conosco que os cachorros estão somatizando junto com a gente? Vamos resolver com a gente, que aí eles ficam bem. A gente faz o tratamento, óbvio, né? Com eles, mas aí eles se curam, eles melhoram, o tratamento resolve, entende? Então, cuide com essa ideia de querer salvar todo mundo o tempo todo. Porque isso é um grito de socorro da sua alma que tá pedindo ajuda e você não tá ouvindo, você tá jogando pros outros. Observe isso, porque eu vejo isso na minha vida. Tudo que eu tento ajudar nas pessoas, eu paro para refletir em mim. O que que não tá bem em mim que eu tô enxergando no outro? Porque o outro é só um reflexo, é só um espelho. Então deixa eu curar aqui dentro, resolver aqui dentro, que aí lá fora as coisas se resolvem também. A pessoa se encontra, a pessoa se resolve. Não é sobre os outros, é sobre mim. É sobre o que eu estou carregando, vivendo, sentindo. Uma coisa é ter empatia, outra coisa é absorver o que é do outro para si. Tem coisas que não é da sua conta, tem coisas que não é para você resolver. É se resolver. Isso aqui, gente, é extremamente importante no processo de blindagem energética. E temos a parte espiritual.
que às vezes está relacionada a um certo desalinhamento com o que é um propósito de vida. Para mim, o nosso propósito é viver a vida com propósito, sabe? É muito fácil a gente esquecer quem a gente é no meio das demandas do dia a dia. É muito fácil a gente se desconectar desse campo, desse universo, dessa vida que permeia tudo. É muito fácil a gente viver em desalinhamento entre o que a gente pensa, sente e faz. É muito fácil a gente sair do estado de presença e viver no passado ou no futuro, com a sensação de que eu preciso resolver uma coisa do passado, porque aquilo não se resolveu. Então, constantemente eu fico relembrando as mesmas histórias, eu fico dolorido com as mesmas histórias e eu fico preso num futuro. Ai, quando? Ai, o dia que? É aquela sensação que nós fomos condicionados a viver de que o dia que eu tiver aquele trabalho, que eu fizer aquela transição, que eu tiver naquele relacionamento, que eu tiver com a minha saúde ok, parece que eu só vou viver o dia que. Mas você não tem esse dia que. Você só tem agora. Você só tem hoje. Não há o dia que. Eu posso terminar esse encontro com vocês, cair, bater a cabeça e morrer e não estar aqui mais amanhã. Eu vou deixar de viver o meu hoje, o meu agora, esperando o dia que? Não! E calma que nós já vamos falar como você pode entrar em alinhamento com cada uma dessas coisas, tá? Primeiro foi o diagnóstico, agora a gente vai para a parte prática de tudo isso, né? Como eu resolvo tudo isso na minha vida na prática? Então, falando da questão física, do nosso corpo, da nossa estrutura corporal, o que que eu posso fazer para que o meu corpo se fortaleça? Para que eu crie uma ancoragem e tenha um certo aterramento, né? Para viver o hoje, para viver o agora. Primeiro, respiração consciente. O ato de respirar parece algo simples e automático, né? Você não está agora prestando atenção na sua respiração, mas você está respirando e a sua respiração te mantém vivo. Inclusive, isso é muito interessante, porque nesse exato momento, o nosso coração está bombeando sangue, X tempo por segundo lá ele está batendo, ele está fazendo o papel dele, cumprindo com o que ele precisa enquanto a gente está aqui conversando. Você está prestando atenção em mim? Está me ouvindo? Eu estou falando? Sem nem mesmo a gente dar um comando para o nosso coração. Os nossos pulmões estão filtrando o ar, estão fazendo o papel dele enquanto a gente está aqui conversando. Nosso fígado está fazendo o papel dele enquanto a gente está aqui. E você não para prestar atenção em cada parte do seu corpo que está trabalhando para te manter vivo. O que eu quero dizer com isso é que existe uma inteligência que mantém tudo vivo e funcionando. E você se esquece que existe essa inteligência dentro de você, uma inteligência divina que faz você estar aqui agora, vivendo todo o potencial de vida que existe. E aí você não tem fé nisso, que é o que te mantém vivo. Respirar faz você entrar em conexão com essa inteligência divina. Inspirando, expirando, simplesmente parando para respirar. O que eu gosto de fazer é constantemente durante o dia, eu paro para respirar e ouvir os passarinhos, ou olhar para algum elemento da natureza. Se eu não estou conseguindo escutar os passarinhos, eu vou para a rua, ou eu vou para uma janela, eu olho para uma árvore, eu olho para o céu. Esteja chovendo, esteja com sol, seja o que for, sabe? É essa conexão com a vida que pulsa dentro da gente, que precisa se restabelecer o tempo inteiro. Quantas vezes você faz isso por dia? Eu faço várias vezes por dia isso. E você? Quantas vezes você fica descalço e coloca os pés na grama para se conectar com a terra? Ou se você está num ambiente, num lugar muito frio, coloque as mãos sobre a terra, que aqui no sul, né, é frio, que nem agora. Hoje até tá um pouquinho mais quente, mas tem dias que tá muito frio, não dá coragem de tirar a meia e botar o pé no chão, não. Mas bota as mãos na terra, bota as mãos numa árvore, sente a energia da terra, dos elementos da natureza te abastecendo. E quando você fizer isso, imagine raízes se conectando com a raiz, com a consciência, com o centro da terra. Afinal, você vive aqui, você está aqui. É essencial que você se sinta parte desse lugar. Por muito tempo, eu ficava muito presa naquela ideia de que a Terra é um lugar ruim, né? Porque eu frequentei várias religiões, dogmas, filosofias, estudei um pouco de cada coisa e a gente vê de tudo, né? E aí tem algumas teorias que trazem pra gente essa coisa de que
Aqui é um lugar de castigo. Aqui é um lugar para sofrer. Aqui é um lugar para você viver seu karma. E aí as pessoas nem sabem o que significa karma, né? Que o karma foi muito mal empregado pelas religiões, pela maioria das religiões que usam essa palavra, a não ser o hinduísmo, que o hinduísmo sim sabe empregar bem a palavra karma, veio de lá, inclusive, do sânscrito. A palavra karma, gente, só significa ação. Só isso. Não tem nada de ruim na palavra karma. Ah, é porque o fulano é meu karma. Não, fulano é alguém com quem você convive e você tem certas ações e atitudes em relação a esse fulano. E isso vai gerar consequências para sua vida. Você age de um jeito, você vai ter consequências daquilo que você age, né? Então a palavra karma é uma palavra que vem do sânscrito que significa ação. Só isso. E aí, quando você começa a mudar a consciência, hoje eu vejo que eu não tô aqui para ser castigada, eu não tô aqui para sofrer. Inclusive, eu vejo a vida como um grande banquete. Eu fui convidada, quando eu nasci, eu fui convidada para estar aqui e usufruir de um grande banquete. Porque aqui nesse lugar tá tudo disponível, de bom e de ruim. Viver o lado bom da vida ou o lado ruim da vida é uma escolha. Viver no céu ou no inferno é uma escolha sua, não é de ninguém. Ninguém te colocou nesse lugar que você tá. Não existe um Deus que te pune. Isso é mentira. Te contaram isso para te aprisionar no medo. Você escolhe viver com medo ou com coragem, viver na confiança ou viver na dúvida. Você escolhe. Ninguém está fazendo isso para você ou por você. A vida acontece a partir de você, não para você. Então, a vida todos os dias me oferece um banquete. Eu escolho se eu me sirvo desse grande banquete da vida, sento na mesa real ou me sirvo das migalhas do chão, do que sobra dos outros. É uma escolha. Ninguém tá me obrigando a me servir na mesa, no banquete, nas migalhas do chão. É uma escolha. Eu escolho. Isso é ser autorresponsável. A partir das escolhas que eu tomo, eu vou ter consequências, eu vou ter uma realidade se apresentando. Há tempos atrás, eu fiz escolhas para viver uma realidade que fazia sentido. Hoje eu faço novas escolhas para viver uma outra realidade que faz sentido. E nessa percepção, a gente também tem que ter ideia de que sonhos antigos precisam morrer para os novos nascerem. Ontem mesmo eu e meu marido a gente estava conversando sobre a nossa vida daqui para frente. Eu tô com 41 anos, ele tá com 43, e a gente tá pensando sobre a nossa velhice, por incrível que pareça, porque nós não temos filhos. E a gente quer ter uma qualidade de vida decente na nossa velhice. Então a gente se organiza, se estrutura para ter uma reserva financeira bacana, porque eu sei que quando chegar a época de eu me aposentar, com certeza não vai mais existir aposentadoria do governo. Já tem se falado disso há muito tempo e as pessoas não levam a sério. Por quê? Cada vez mais os jovens, os casais, estão tendo menos filhos. Os jovens de hoje não querem mais trabalhar de carteira assinada, muitos querem empreender. Então não vai ter contribuinte no futuro, gente. Não vai mais ter previdência social. Porque não vai ter contribuinte? Quem é que vai pagar essa conta? O governo não tem dinheiro para isso se as pessoas não contribuem para isso. O governo precisa do nosso dinheiro, do nosso trabalho. Então, quando chegar a fase lá dos meus 60 e poucos, com certeza não vai mais existir previdência social. Eu preciso ter uma previdência privada, eu preciso ter uma reserva financeira que garanta uma renda mensal para mim, que tenha um rendimento mensal onde eu possa viver bem, me manter meu padrão de vida, para não virar uma velha infeliz, doente e cheia de estresse financeiro porque eu não tenho dinheiro para sobreviver, sabe? Então tem coisas que eu preciso ficar mais conectado. Opa, pera aí um pouquinho. Se eu estudo minimamente sobre finanças, eu já estou presente para isso. Inclusive, esse é um tema que sempre foi uma questão para mim. Dinheiro sempre foi uma questão para mim, então todos os dias eu estudo um pouco sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre finanças, porque eu preciso aprender a cuidar muito bem do meu dinheiro, senão ele vai embora. É igual qualquer coisa na vida. Se eu não cuido bem de alguma área da minha vida ou de algo que eu quero viver, que eu quero ter, aquilo não vai prospectar. Se você abusa do dinheiro, se você usa mal o seu dinheiro, se você não investe, se você não cuida da sua vida financeira, vai ser sempre um caos. Isso é fato. Mas nós somos ensinados a não cuidar do dinheiro, mas a ser dependentes,
a ficar ali sempre esperando que alguém salve a gente da nossa dificuldade financeira, e a gente precisa sair disso. Só você pode se salvar, ninguém pode te salvar, né? Então, é importante a gente fazer pequenas ancoragens ao longo do dia para que a gente vá se soltando e a gente vá abrindo espaço para a vida nos mostrar o caminho. Lembra? Nosso GPS aqui, GPS da alma, né? Na parte emocional, o que que eu posso fazer para me soltar, para me liberar mais dos medos, né? Olhe-se no espelho e diga palavras valorizadas para você. Olhe para você, bata no peito e diga coisas que façam sentido para você e o seu momento. Ao invés de se olhar no espelho, oh, mais um dia. Ai, que saco. Ai, que isso, ai, que aquilo. Olhe para dentro. Olhe para si e se fortaleça na sua própria imagem. Seja alguém que realmente confie em quem você é, na vida, no que está pulsando aqui dentro. Isso são pequenas atitudes que também fazem uma grande diferença. Outra coisa bem legal que eu gosto de fazer às vezes, num dia tenso, num dia cansativo, num dia que às vezes eu nem sei por quê, mas eu não tô tão bem. Porque sim, gente. Vai ter dias que você não vai estar radiante, feliz, entusiasmado, pulando, batendo palma, dando risada. É normal. Às vezes por conta do clima, às vezes porque você nem sabe direito o que que pode ser, mas você não acordou tão disposto. Só que isso não pode ser uma rotina. Agora, tem um dia ou outro ruim, tá tudo bem, respeita. Às vezes é um dia que você precisa de descanso, precisa ficar quieto em casa. Aí você quer forçar, ficar feliz, sorridente, e não consegue. Cara, só se respeita. Sabe? Para um pouco, vai descansar, vai olhar uma TV, um filme, vai dormir. Porque às vezes a gente precisa dormir, porque não tá dormindo bem há uma semana, e aí fica se perguntando, ai, por que será que eu tô assim? Onde será que eu fui? Não, você só dormiu mal uma semana, 2 dias, 3 dias, você precisa dormir. Vai dormir. Sabe? Se respeite, se observe, não fique achando culpado pra tudo, não fique querendo entender tudo. O que que o meu corpo tá pedindo hoje? O que que a minha alma tá pedindo hoje? Pra não fazer nada? Eu não vou fazer nada. Mas o dia que você não faz nada, você é mais produtivo do que o dia que você se ocupa o dia inteiro. Respeita. É óbvio que isso não pode ser rotina. Ah, ficar todos os dias sem vontade de fazer nada? Aí você tem que procurar terapia. Alguma coisa tá errada. Ah, todos os dias eu tô muito cansado, vai procurar ajuda? Alguma coisa tá errada. Entende? Agora, sei lá, 2 vezes no ano você tá indisposto, não é um problema. É só um dia que você tá indisposto. Respeite isso, entendeu? Então, nesses dias que você tá mais tenso, faz a respiração Rá. Sabe a respiração Rá? Faz aqui comigo. Respira fundo, bem fundo, tá? Puxa todo o ar e faz Rá. Bem isso, tá? Se você tiver com gente ao redor, talvez você não vá fazer isso agora, mas faz isso. Faz 3 vezes isso, assim. Inspira. E de novo. Nossa, só de fazer aqui, dá um calor, assim, uma energia, uma coisa boa, sabe? Então, quando você precisa sair desse momento bad, esse momento não tô muito bem, faz isso. Tá estressado, tá cansado, tá sei lá o quê, faz respiração Rá. Descarga, sabe, de energia, solta. Outra coisa que faz muito tempo que eu não faço, mas às vezes eu recomendo no consultório, é escrever tudo que tá incomodando e queimar isso. É uma maneira de transmutar essa energia. Coloca no papel, chora, grita, faz tudo que tem que fazer naquele momento. Solta tudo que tá te aprisionando. Depois, queima isso que você escreveu, com a intenção de transmutar. Aqui são coisas que você precisa transmutar, tá? Não é coisa boa, é coisa que não tá legal. Se for para outros motivos, a escrita aí é outra prática. Aqui a gente tá falando de coisas para transmutar. No mental, o que que eu posso fazer? Todos os dias eu tenho uma prática que é a meditação. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é meditar. Sempre, todo santo dia. Eu não deixo de meditar um dia sequer. Por quê? Porque meu dia não começa sem começar a meditar. Então, assim, acordou, por favor, não pega no bendito do celular. Porque quando você acorda, você ainda tá com a mente desacelerada. É um momento para fazer uma oração, uma meditação, uma conexão.
acordar, sentir a vida, abrir a janela do quarto, olhar para o sol, olhar para a chuva, olhar para a natureza, olhar para a vida, para a rua, seja o que for. Mas não é o momento de você começar já a se encher de dopamina, porque aí você dá um pico de dopamina de manhã cedo quando abre o celular, e aí esse pico de dopamina cai quando você larga o celular, porque você tem que trabalhar, você tem que tomar um café, você tem que tomar um banho, você tem que sei lá o quê. E aí você parece que você esse pico de dopamina faz você acelerar. Aí quando você larga o telefone, você cai. Aí todo esse pico de dopamina ele vai lá pro pé de novo. É a pior coisa que você pode fazer, acordar e pegar no celular. Estuda sobre isso. Eu não vou entrar fundo aqui porque a gente vai ficar muito tempo falando disso. Mas se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que a pior coisa que você pode fazer é ir para as telas de manhã cedo. Aproveita esse momento que o prana, que a energia vital está chegando até você por conta do amanhecer, seja o horário que for que você acorde, e aproveita essa energia para se reabastecer, para ter atitudes mentais mais positivas, para sair do noticiário ruim, ou da fofoca da vizinha, ou da fulana que tá ali no Instagram postando e você já tá se comparando. Sai fora desse universo de manhã cedo, se dê um tempo, por favor, vai olhar isso aí lá na metade da manhã, ou de meio-dia só. Mas não no início da manhã. Não cria o hábito de fazer isso. O que que eu gosto de fazer? Eu acordo, medito, da meditação, eu caminho com os meus cachorros todos os dias, volto, faço meu café da manhã bem feito. É aquele tempo que eu dou pra mim. Eu aprendi a me organizar pra dormir mais cedo, acordar mais cedo e ter uma rotina sustentável. Se fosse na rotina de antigamente, eu não conseguiria fazer tudo isso de manhã. Hoje eu posso, porque eu me organizei pra chegar mais cedo em casa de tarde, pra dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, pra conseguir fazer tudo isso com tempo, me dando espaço pra viver essa experiência. E aí o meu dia já começa com outra energia, né? Se eu me atraso ou se acontece alguma coisa, já não é a mesma coisa. E tá tudo bem também. Mas a minha rotina é uma rotina autossustentável para mim, que me faz bem, que me energiza todos os dias e mantém a minha mente muito mais conectada com o que eu quero, né? Reserve períodos para você não estar nas telas, nem televisão e nem celular, mas para respirar, para sentir a vida, como a gente já falou, né? Para fazer os seus momentos de conexão, para visualizar um ponto de luz, se conectar com isso. Então, a prática que eu gosto também durante o dia é sentir um ponto de luz verde aqui que pulsa, né? Depois, no finalzinho, a gente vai fazer essa prática do ponto de luz verde. Sentir que pulsa, que energiza, que conecta, para que eu possa soltar coisas que às vezes me aprisionam, né? No campo energético, o que que eu posso fazer para blindar? É saber que eu preciso entrar na frequência certa, selar essa frequência. Então, assim, cuidado, né? Porque às vezes qualquer coisa tira você da frequência que você tem que estar. É importante que você, durante o dia, tenha práticas energéticas, como a gente já falou algumas aqui, que fazem você caminhar na direção do GPS que a alma tá te indicando para caminhar. Então, palavras, né, ou frases como eu caminho conectado com a missão da minha alma, eu tô aqui para viver a vida com propósito, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Frases, palavras valorizadas, palavras de poder fazem com que a gente entre na frequência. Mas não adianta dizer as palavras. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, e lá no fundo tá assim: ai, eu odeio essa vida, ai, eu não aguento mais, ai, eu tô cansada, tô sobrecarregada. Não adianta nada ficar fazendo afirmação, gente. Afirmação positiva não resolve nada se não tem sentimento envolvido. Se você agradece, mas lá no fundo você tá se sentindo um lixo, não adianta agradecer. É a mesma coisa que nada. Você tem que entrar na frequência da gratidão, você tem que entrar na frequência do amor próprio, você tem que entrar na frequência da aceitação. Essas são todas práticas que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que eu faço muito nas minhas sessões de terapia, e que eu incentivo, e que eu ensino, e que eu vejo quais são as práticas certas para a pessoa que está ali comigo, para que a pessoa saiba exatamente qual é o caminho dela, qual é a direção que o GPS dela está indicando para ir. Porque às vezes sozinho a gente consegue identificar e muitas vezes não consegue. Precisa ter alguém ali mostrando, né? No espiritual, faça meditações, se abra para viver a vida com mais leveza, com mais confiança, esteja disponível, faça escolhas, abra espaço, não só para o conhecido, mas para o desconhecido, como a gente falou. E sim, tenha gratidão ativa.
Uma coisa extremamente importante que eu oriento muito nos meus atendimentos. Antes de dormir, você precisa estar numa frequência elevada, tá? Porque durante o sono, o nosso corpo dorme, a nossa alma acorda. Baseado na frequência que você está antes de dormir, a sua alma vai se conectar com coisas relacionadas. E aí você pode ter um sono revigorante ou ter um sono extremamente cansativo, sobrecarregado e ruim, o que vai fazer com que você acorde no outro dia cansado, mesmo que você tenha dormido. Assim como eu te falei da importância de não pegar nas telas ao acordar, antes de dormir é tão essencial quanto de manhã. Uns 30 minutos antes de dormir, solte telas, saia da televisão, saia do celular, desliga o celular. Ah, mas eu gosto de botar uma musiquinha, tá, tá, tá. Não é o ideal, tá? Usar o celular antes de dormir é péssimo. Ao acordar, também. Às vezes você vai colocar uma meditação, alguma coisa para fazer, mas procura desligar a tela, para a tela não ficar ligada. Ou programe, sei lá, como para o seu celular desligar, não sei. Tem que achar um jeito para você poder usar o celular e se desligar dele depois. Para meditar, a gente precisa do celular. Mas o que eu quero dizer é, saia da rede social, saia daquela coisa que fica sempre estimulando você aí para o próximo post, para o próximo, que isso aumenta os índices de dopamina e não faz você relaxar antes de dormir. Então, ok, se precisar usar o celular para botar uma música de relaxamento ou para fazer uma meditação, alguma prática, tá tudo bem. Mas depois tem que desligar. Ou tem que achar um jeito de ele se desligar ali depois. Tem celulares que a gente já programa para isso e tem celulares que a gente já desliga a tela ali ou deixa ele para desligar depois, né? Ou automaticamente ele faz isso. Então, ok. Agora, saia da rede social, saia de coisas que estimulem, porque esse excesso de estímulo acelera a frequência cerebral e não faz você entrar no modo que você tem que entrar de desacelerar a mente para que o descanso favoreça. E não só por uma questão biológica, tá? Tem teorias de Garnier-Mallet e outros aí que falam que durante o sono a gente se conecta com futuros prováveis, com o nosso eu quântico. Quando a gente está com a mente acelerada, isso dificulta a conexão entre o nosso eu quântico. É como se a gente tivesse um outro eu vivendo versões que sinalizam qual o próximo passo do nosso caminho. Que eu estou estudando sobre isso, inclusive. Então, quando a gente vai dormir e a gente não tem esse momento de conexão para desacelerar, a gente dificulta a percepção do que o nosso eu do futuro, o nosso eu quântico, o nosso eu superior tenta sinalizar para a gente para que no dia seguinte a gente tenha inspiração, insights, intuições que nos mostrem o caminho que a gente tem que seguir. Inclusive, esse é um trabalho bem legal que eu estou fazendo agora com a galera que está vindo para sessões de alinhamento, para que esse alinhamento consiga fazer a pessoa se conectar com esse eu e com essas versões possíveis para que elas vivam os futuros prováveis que estão mais coerentes com o momento, né? Então, todas essas práticas, elas ajudam muito no seu movimento interno em direção à vida, né? E se você começar a observar agora, eu sei que a gente está muito mais no racional do que qualquer outra coisa nesse momento, porque você está aqui prestando atenção em mim, né? Mas a ideia aqui é que a gente vivesse uma experiência também. Por isso a gente olhou o bonequinho, por isso a gente refletiu sobre algumas coisas juntos aqui. É possível que alguma coisa já se ancorou aí. Você percebe que você já está um pouquinho mais centrado, um pouquinho mais leve, que a sua energia mudou, que o seu campo energético deu uma alinhada com o que a gente conversou até agora? Dá para sentir uma mudança, uma diferença, um despertar, um alinhamento, alguma coisa já acontecendo aí, só com as reflexões que a gente está fazendo? Você consegue perceber? Deixa eu até ver os comentários aqui, porque eu não vi mais os comentários de vocês. Enquanto vocês sentem, se alguma coisa já deu uma mudada aí. Kátia, ouvindo o que você disse, eu me lembrei de um dia, por volta dos meus 22 anos, onde eu havia passado no vestibular de psicologia e meu pai fez o seguinte comentário: Como você vai resolver o problema dos outros se você não consegue resolver os seus? Concordei com o comentário e desisti. Desde então, sempre que faço as escolhas erradas, acho que faço escolhas erradas e fico empacada. Quando sinto que vou evoluir, volto para trás porque algo morre. Então, Renata, é preciso olhar para isso com mais profundidade, né? Para você ter consciência disso, mas ao mesmo tempo não travar por conta disso, né? É bem importante ter um olhar mais profundo.
Então, se você esteve aqui comigo o tempo todo conectado, eu tenho certeza que alguma coisa já despertou aí. Já trouxe clareza. Para alguns, talvez ainda tá nebuloso, porque precisa de um olhar mais além, né? E é importante você saber que não adianta você ouvir tudo que eu falei e não manter essa energia viva. Manter essa energia do que a gente falou aqui é um processo. Não é algo que se faz uma vez e pronto. Porque a vida vai testar os teus limites. Vai te mostrar que ainda tem brechas. Vai te mostrar que você precisa blindar o seu campo energético todos os dias, o tempo todo. E assim, quando a gente sai de um encontro como esse, a gente lembra de muitas coisas. Depois que a gente vai para a rotina, muitas coisas se perdem, não se sustentam. E é preciso que você sustente o que você já conquistou internamente. Por isso que eu digo, o desafio não é a mudança. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito disponíveis para mudar. Antigamente era mais difícil, as pessoas tinham muito mais resistência. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está muito presente para a mudança, quer mudar. Por isso está aqui. Por isso escolheu assistir esse encontro. A grande questão é sustentar a nova versão. E o que eu te trouxe aqui foi clareza do que drena a sua energia, do que faz você não sustentar a sua nova versão e quais são as práticas que vão começar a fazer você se sentir um pouquinho mais alinhado. Contudo, eu observo nos meus atendimentos que só saber muitas vezes não direciona a pessoa para o caminho. Tem muitas variações, muitas variáveis aqui. E cada história das pessoas que estão aqui é única. A história de cada um aqui é diferente. O que cada um carrega na sua ancestralidade é diferente. As vivências de cada um é diferente. Então aqui eu tô falando de modo geral. Mas será que tudo que eu falei para todo mundo se aplica para todo mundo? Não sei. Eu não sei a sua história, não sei muito da sua vida, não te conheço tão profundamente. Por conta disso, é que eu criei as sessões de alinhamento. Elas nasceram justamente para esse momento em que a energia mudou, mas para muitos parece que existem pontos que precisam ser ajustados, fortalecidos, alinhados. Essas sessões de alinhamento são 2 sessões apenas, quase como uma mini mentoria, onde, através de encontros individuais, nós vamos ancorar de forma prática e energética o que a sua alma está pedindo há tempos. E aí nós vamos saber quais são as práticas essenciais que você vai usar. Então, é algo para quem quer ir um pouco além desse nosso encontro de hoje. Não é para todo mundo, mas talvez algumas pessoas tenham interesse em fazer as sessões de alinhamento. E é por isso que eu vou falar rapidinho aqui antes da gente fazer a nossa prática final, o que que a gente vai fazer nessas 2 sessões? A primeira sessão, a gente vai fazer um alinhamento pessoal, onde nós vamos olhar quais são os seus bloqueios financeiros, sobre abundância, sobre prosperidade, onde existem alguns medos ainda em relação a isso, que te impedem de crescer, né, pessoalmente. Quais são os padrões e as heranças familiares que limitam o seu sucesso? As autossabotagens, por que você muitas vezes não está indo muito além? Por que que algumas coisas estão estagnadas, né? E claro, vamos olhar para aquilo que é a sua missão, seu propósito de viver a vida com propósito, para conectar com a sua essência. Então aqui, a primeira sessão, ela é bem de alinhamento pessoal mesmo. Depois nós vamos para uma sessão de mais alinhamento profissional. Profissional, financeiro, vamos olhar para a parte estratégica da coisa. Uma vez que eu já alinhei o meu pessoal, agora eu posso ir um pouco além. Olhar para o meu posicionamento, olhar para estratégias mesmo, né, que eu posso aplicar para fazer uma mudança que se sustente no médio e no longo prazo, não só no curto prazo, né? E quais são as questões que a gente pode olhar em relação a esses temas, financeiro, profissional, que às vezes estão também travados, né? Então são 2 sessões. Ah, Kátia, mas eu precisaria de 2 para o pessoal. Beleza, a gente vai fazer 2 para o pessoal. Eu precisava do profissional. Vamos olhar para o profissional. Eu falo de uma maneira geral o que pode ser visto, mas eu também personalizo as sessões. Cada história é única, cada pessoa é única. Eu preciso falar de um formato para vocês entenderem como funciona. Mas, se você chegar até as minhas sessões de alinhamento, eu vou olhar para a sua história, para a sua vida, para as suas questões de uma maneira muito profunda e personalizada. E nós vamos caminhar juntos, tanto na sua transformação, quanto no sustentar essa nova versão e essa nova vida. De nada adianta só querer mudar, tem que sustentar essa mudança. E aqui está um grande desafio
que eu tô vendo acontecer. Então, com essas duas sessões, nós vamos olhar para sua confiança, para você, para o caminho e para o desenho que a vida tá te mostrando que você tem que seguir, mas que muitas vezes você não tá conseguindo perceber, né? E eu não sei se você sabe, mas para fazer uma sessão comigo, hoje, o valor da sessão individual é R$ 800. Mas eu fiz uma super mega condição para quem quiser fazer as sessões comigo. Se você tiver interesse, eu vou pedir, acho que a Manu tá aqui com a gente agora, né, Manu? Quiser deixar o nosso contato aqui nos comentários, senão depois eu coloco nosso WhatsApp para você falar conosco, ou lá no grupo onde você recebeu o link desse nosso encontro, tem lá o número do atendimento Kátia Bazan. É só você ir lá nos participantes, né, do grupo, clicar lá e falar conosco que a gente te orienta sobre as sessões, sobre o valor especial que a gente fez, né? E aí você pode agendar suas sessões o quanto antes. Outubro já está praticamente lotado, não tenho muito horário ainda sobrando, tá? Mais pro final do mês talvez eu consiga alguma coisa, que eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que já tá bem lotado semana que vem, a próxima eu já tô bem lotada por conta das pessoas que já agendaram, né? A gente já tem alguns alunos que estão fazendo as sessões e tá sendo incrível. É um formato um pouco diferente do que eu geralmente faço, mas tá sendo muito legal porque tá trazendo clareza, as pessoas estão tendo experiências muito legais, estão compartilhando comigo essas experiências. Tá bem bacana. Claro que como a gente tá no período de fazer as sessões do lado pessoal primeiro, as pessoas estão compartilhando coisas muito íntimas, então eu nem posso compartilhar aqui depoimentos do que tá acontecendo nessas sessões. Mas a gente já tem pessoas que estão fazendo e tá sendo muito bacana assim o movimento que tá acontecendo, né? Então, fale conosco. A gente tem um valor especial, um desconto mega especial para essas duas sessões. E também tem a condição de parcelar em até 6 vezes, né? De fazer algo aí para ajudar você nesse momento, caso você queira. É só falar conosco, então, no número do atendimento, que a gente orienta você sobre as sessões, tira suas dúvidas e já vê, né, o quanto antes para você poder agendar, tá? Só quis falar disso no final aqui, porque às vezes as pessoas estão já sabendo o que fazer, em outros casos, talvez precisam de uma ajuda, e eu não abro a minha agenda o tempo todo assim, né? Então, agora eu resolvi abrir no mês de outubro para que eu possa orientar justamente por conta dos casos que estão chegando, dos pedidos de ajuda que estão chegando, e a gente sentiu que esse seria um bom momento de fazer as sessões de alinhamento. Beleza? Então, agora a gente vai para a prática final aqui. Me trouxe clareza. Não sei se a Manu tá aqui conosco. Eu vou colocar o nosso número de contato aqui no chat, tá? Eu acho que muitos de vocês já têm contato conosco, mas eu vou colocar. Caso vocês queiram falar conosco, esse é o nosso número, tá? Despertou para que eu me dedique mais com as meditações, que já me ajudaram muito, mas sinto que posso melhorar nisso. Ótimo, Vanessa, é isso aí. Então agora, eu quero que você se ajeite um pouquinho aí na cadeira onde você tá, se solte, respire fundo. Inspire, feche seus olhos. Sinta esse momento que é o único momento que existe, o único momento disponível para nós, para você, para mim. Inspire, recebendo a bênção desse momento. Expire, soltando todo o ar. Percebendo no ato de respirar essa troca do dar, do receber. Você recebe o ar e você solta, né? Você dá um pouco de si, recebe, e assim é o ciclo da vida. Ora a gente dá, ora a gente recebe. E nesse momento, sinta que você se conecta com o todo, com a vida, com aquilo que você compartilha, com aquilo que faz parte da sua realidade, com você mesmo.
e perceba no seu coração um ponto de luz verde. Essa luz verde que pulsa, o verde que é a cor da verdade, é a cor que nos conecta com a nossa essência, com a natureza, com a leveza da alma. E nesse pulsar da vida que você sente aí no seu coração, mentalmente repita comigo: eu recebo toda a ajuda e todo o amparo espiritual que chega para mim. Eu recebo todas as oportunidades que me fazem crescer e prosperar. Eu recebo tudo que eu mereço no meu coração. Sinta que essa luz verde fica mais forte, mais intensa. E então finalize dizendo: gratidão ao universo por manifestar a vida que eu sonho ou algo mais grandioso. Que assim seja e assim é. Respire mais uma vez. E devagar, vá retornando dessa dinâmica, ficando presente pro aqui, pro agora. Abrindo os olhos, retornando. Gente, não vi ninguém de vocês. Ninguém abriu a câmera hoje. Tô me sentindo sozinha aqui. Espero que vocês tenham ficado presentes aqui comigo e que tenha valido a pena. A Janeide agora abriu! Ê! Gente, Manu colocou ali o link do nosso contato, tá? Para facilitar também para vocês. Opa, agora eu tô vendo umas carinhas aqui. Renata também tá por aqui. Poliana, oba! Gente, gratidão. Amei estar aqui com vocês. Desejo que tenha contribuído aí nesse dia de hoje. Um lindo sábado para todo mundo. Quem sentiu o chamado no coração para fazer as sessões, vem com a gente, vem comigo, que vai ser incrível. E é isso, gente. Muito bom, viu? Amei estar aqui. Foi maravilhoso para mim poder compartilhar nesse sábado de manhã essas orientações. E vambora, né? Que a vida tá, ó. Lembra sempre, de braços abertos, esperando por nós. Beijo no coração. Espero vocês nas sessões ou num próximo encontro. Beijo, tchau, tchau.